Oi pessoal, tudo bem? Lá no Instagram eu fiz uma enquete do que vocês queriam que eu gravasse de vídeo, ou relato de parto ou de amamentação. Eu já ia colocar amamentação e desmame junto, mas não coube lá, enfim, ganhou o relato de parto. Então hoje eu vim contar pra vocês como foi o meu parto, apesar da Bia já ter 1 ano e 6 meses, né? Eu lembro como se fosse ontem. Acho que toda mãe, né? Nunca se esquece. Enfim, quando eu tava grávida, eu não me preocupava muito com o que ia ser o parto. Eu queria que fosse normal, e se não desse pra ser normal, tudo bem ser cesárea. Só que em uma determinada semana da gestação, acho que foi com 34 semanas mais ou menos, fui fazer um ultrassom e a médica disse que a Bia tava com peso muito baixo pra idade gestacional, mas que era pro meu médico ver, né, o resultado que ela ia dar, né, do laudo. E daí era pra ele ver se ele achava importante fazer um ultrassom de 15 em 15 dias. Enfim, eu mostrei pra ele, ele disse que ela realmente tava um pouquinho, tipo, baixa, né, não tava muito gorda. Mas ele disse, como que a médica quer que ela seja gordinha, sendo que você e o pai são magrinhos, né? Enfim, aí foi passando, e detalhe, ela tava sentada, não tinha virado ainda. E aí o meu médico chegou em mim e perguntou como eu queria o parto, e daí eu disse que eu queria que fosse normal, mas que se ela tivesse sentada ia ter que ser cesárea, né? Burra, né? Não fui pesquisar como que eu podia fazer pra ela virar, alguma coisa assim. E só, tipo, ouvi. Daí ele disse que tudo bem, então. Se ela tivesse virado, a gente ia esperar um parto normal. Se não, com 39 semanas ia marcar cesárea. E a minha maior preocupação durante a gestação era a parte da amamentação. Então era o que eu mais pesquisava, sobre a amamentação. Eu não pesquisava sobre a parte do parto, porque eu pensei, eu tenho que sair de qualquer jeito, né? Então, idiota eu, né? Porque hoje eu me arrependo demais. Mas enfim, o médico disse que era pra gente começar a fazer ultrassom todas as semanas. E a gente tinha chego na semana 36, mais ou menos. Ele falou, na semana que vem você vai ter consulta, então você passa no pronto-socorro, que eu passava na Cruz Azul, ela nasceu na Cruz Azul, aqui em São Paulo. Aí ele falou, você passa no pronto-socorro e o laudo sai na hora. Aí você vai lá, faz o ultrassom e na quarta-feira, que seria o dia da consulta, você vem e me traz o laudo e a gente vai acompanhando o peso dela. Eu disse, tudo bem. A gente ia na terça-feira à noite e, não sei, me deu um estalo, eu falei, ai, amor, vamos hoje, na segunda-feira. Daí ele chegou do trabalho, e aí a gente foi. E era longe de onde a gente morava em Interlagos e a Cruz Azul é na Vila Mariana, ou seja, bem longe. A gente chegou lá, foi passar no pronto-socorro, só que demorou muito, porque os 2 médicos que estavam de plantão, eles estavam fazendo cesárea de uma gestante que estava com pré-eclâmpsia, enfim, demorou muito. E aí a gente ficou lá esperando. Quando me chamou, a gente entrou e eu expliquei pra médica, ó, eu tenho que fazer um ultrassom e tal, enfim. Aí ela disse que tudo bem, passou o laudo lá e falou que era pra eu ir lá. Daí eu disse, ah, tá bom, depois que eu fizer a ultrassom e pegar o laudo, eu posso ir embora ou eu tenho que voltar aqui pra falar com você na sala? Ela falou, não, volta aqui. Eram 2 médicas, acho que uma era recém-formada, sei lá. Enfim, aí fomos lá, eu e o Felipe, que é meu namorado, né? A gente foi lá, eu fiz o ultrassom e o médico disse que tava tudo bem. Falou, não, falou que ela tava tudo bem, que ela tava sentada, e aí não me preocupei. Aí a gente voltou, pegou o laudo, voltou, foi lá com as médicas. Aí as médicas sentaram e ficaram olhando o ultrassom. E já ficaram assim, conversando, e começou a ficar um clima meio tenso, e eu sentada e o Felipe em pé atrás de mim. Aí ela falou, ah, você pode ir lá fora um pouquinho, a gente já te chama? Daí eu disse, tudo bem. Aí eu fui lá fora com ele. A gente não tinha nem se tocado direito, né? Isso era quase meia-noite. Aí ela pegou e me chamou de novo. Aí eu entrei, sentei e ele atrás de mim em pé de novo. Aí ela falou, ah, então, você conversou com o seu médico sobre o parto que você quer ter e tal? Daí eu disse, ah, eu queria ter um parto normal. Só que se ela não virar, né, que ela tá sentada, vai ter que ser cesárea e tudo bem. E aí ela disse, então, é porque ela tá com o peso muito baixo pra idade gestacional e a gente vai fazer uma cesárea agora. Daí eu disse, quê? Fiquei, tipo, assustadíssima, né? E aí ela falou, a gente vai fazer uma cesárea. Daí eu falei, não, mas eu quero conversar com o meu médico, quero saber o que ele acha disso. O meu médico, ele era diretor da maternidade lá da Cruz Azul, não sei se ele ainda é hoje, enfim. Ela ligou pra ele umas 2 vezes
E pra ele não, ligou lá em cima, no terceiro andar, se eu não me engano, que ela achou que ele tava lá. E daí ela disse que ele não tava lá. Ela falou, então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai te internar, e aí amanhã de manhã ele vai vir pra cá e a gente vai conversar com ele, o que ele vai falar sobre você internar e tal, se vai fazer uma cesárea mesmo ou não. Eu disse, tudo bem. Assim, eu tava tranquila. Tentei ficar tranquila, né? Tipo, eu falei, vai ter que nascer mesmo e tal. Fiquei tranquila. O problema é que, tipo, já tava tudo pronto em casa. Minha mala, a mala da Bia, já tava tudo pronto. Só que é muito longe. E eu tinha deixado em casa. E aí, eu ainda tinha pensado em falar pro Felipe, vamos levar a mala? Vai que... Só que ele já ia ficar brigando comigo, daí eu falei, não quero, não tô afim de ficar brigando comigo. Aí eu não falei nada. E aí, na hora que falou isso, ela falou, você vai pra sala da enfermagem, que ela vai começar a te passar, passar as coisas pra te internar. Eu disse, tudo bem. E aí, na hora da sala da enfermagem, eu fui lá sozinha, e o Felipe saiu, e acho que foi ligar pro pai dele. Na verdade, ele foi ligar pro pai dele e pra minha mãe. E ele saiu chorando. Eu não vi, graças a Deus, senão eu ia ficar desesperada. Aí ligou pro pai dele, ligou pra minha mãe e tal, pra avisar. Eu fui pra sala da enfermagem, e daí eu disse que no dia 14, no dia seguinte, eu ia ter que pegar o resultado do exame do Streptococcus, que é aquele exame do cotonete bem chato, que quem é gestante sabe o que é muito, muito ruim. Enfim. E aí eu falei pra enfermeira e tal, e ela conseguiu puxar no dia 13 mesmo, à noite. Já tava quase dando meia-noite, se não era meia-noite já. Enfim, aí a enfermeira fez as coisas lá e tal, aí fomos pra recepção, o Felipe fez a minha internação e eu fiquei sentada numa outra salinha do lado. Aí chegou uma outra enfermeira, me chamou e a gente foi lá pra... Ela levou a gente pro quarto. Eu acho que a gente fui a pé até, não fui nem de cadeira de rodas. E aí a gente foi pro quarto, fui lá, entrei e tal, não tinha nada, nada. E aí o meu sogro disse que queria levar as coisas pra gente, e aí a gente falou, não, vamos esperar e tal, não precisa vir pra cá, não tem o que fazer. A gente vai ter que esperar até o dia seguinte. Enfim, aí eu acho que eu era a única gestante ainda do andar, o resto todas já tinham tido bebê. E aí foi uma moça de madrugada, e eu tinha que ficar em jejum até o dia seguinte, eu tinha comido a última vez 8 e pouco da noite, isso já era mais meia-noite. E aí foi uma enfermeira lá e colocou aquele negócio na minha barriga, né, pra ficar ouvindo o coração da Bia. E a gente ficou lá. Eu não consegui dormir a noite inteira. 6 horas da manhã eu tava acordada ainda, que eu comecei a ficar nervosa. E assim, eu comecei a tentar me acalmar, mas eu comecei a querendo não ficar agitada, né. E aí teve uma hora até que eu virei assim de lado, o Felipe tava do meu lado. Virei de lado e minha barriga começou a fazer tum, 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 tum. Ela batendo, né, eu comecei a ficar nervosa e tal, mas eu tentando me acalmar. O bonitinho dormiu, roncou a noite inteira e eu lá, nervosa. Daí eu peguei e quando a gente foi internar de madrugada e tal, a minha mãe ia assistir o parto, porque o Felipe tinha deixado. E a minha mãe mora em Itanhaém, lá na praia. Daí eu falei pra ela, mãe, eu achei melhor a senhora vir pra cá, porque pode ser que nasça. Eu acho que pode nascer e tal, eu acho melhor vir pra cá. Aí ela pegou o primeiro ônibus, chegou lá na Cruz Azul umas 8 da manhã. E daí começou de manhã, né, uma senhora entrou com o café da manhã e daí eu disse, eu acho que eu não posso tomar, né, porque a mulher disse que eu tava em jejum. Ela, desculpa, ficou toda sem graça. Mas antes da minha mãe chegar, era umas 6 horas da manhã mais ou menos, comecei a ficar com dor nas costas. Porque eu sempre tive dor nas costas, né? Daí eu comecei a ficar com dor nas costas e eu chamei a enfermeira e começou a me dar fome. Eu chamei a enfermeira e falei, tô com um pouco de dor nas costas e tal. Aí ela disse, então eu vou fazer assim, eu vou te dar um Buscopan com um pouquinho de água. Você só vai poder tomar esse tanto de água do Buscopan e eu vou te colocar no soro. Aí minha mãe chegou e tal. Aí nisso, o meu sogro chegou e a tia do Felipe também chegou. Daí eles chegaram e já começou aquela coisa, né? A tia dele chegou, já começou a chorar. Todo mundo meio desesperado, mas também ao mesmo tempo feliz, porque, tipo, ela tava com peso baixo, mas também, tipo, não era uma coisa muito perigosa, né? Pelo que eu entendi. Ela tava com 2 quilos, 300 e pouco segundo o ultrassom, né? Que tem aquela margem de erro. E daí o médico entrou na sala, que não foi o meu médico que foi. O médico que tava de plantão entrou e daí ele falou, olha, Mayara, a sua bebê tá sentada, o peso tá baixo e ela não vai engordar muito na sua barriga, então é melhor a gente fazer uma cesárea. E eu, idiota, né, porque eu sei que hoje
Se eu tivesse a informação que eu tenho hoje, eu não ia deixar me fazerem uma cesárea com 37 semanas. Eu sei que ela poderia virar, na hora do parto ela poderia virar. E aí eu disse que tudo bem. Tipo, já tava lá internada mesmo, tava a família toda lá, daí eu disse que tudo bem. Só que eu não tava preparada psicologicamente ainda pra isso. Mas enfim, isso é um outro assunto do puerpério, né? Que depois, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo também sobre isso. E aí eu peguei e falei, ah, tudo bem, então, fazer uma cesárea, tudo bem, mas vai marcar pra quando? Achei que ia marcar pro dia seguinte, pra outro dia. Aí ele disse, ah, pra daqui a pouco, a gente tá preparando o centro cirúrgico e a gente já vai fazer sua cesárea. Daí eu disse, quê? Tipo, arregalei o olho, daí eu falei, ah, dá pra pelo menos eu tomar um banho? Aí ele disse, dá sim. Daí eu fui, tomei um banho, saí. Na hora que eu saí, que eu tava lá sentada, lá, já conversando com o pessoal, entrou a enfermeira com a cadeirinha de rodas. Vamos, mamãe! Aí que eu já, putz, agora é a hora, né? Já começou a dar um treco. Aí eu abracei todo mundo e fui, eu e minha mãe. Aí não tava sentindo dor nem nada, mas acho que tinha que sentar na cadeira de rodas. Aí sentei na cadeirinha e fui. Aí eles estavam preparando o centro cirúrgico, eu entrei lá pra uma outra sala com a minha mãe, todo mundo me tratou super bem, muito bem. Aí eu fiquei lá na sala com a minha mãe, assinei uns papéis, que era pra cesárea, que era pra anestesia e tal. Daí a moça foi lá e me chamou pra entrar. A minha mãe não podia entrar comigo, ela só podia entrar depois que eu tomasse anestesia. E eu, ó, me cagando de medo da anestesia, né? Daí eu entrei, tinha duas enfermeiras super fofinhas. Daí elas falaram pra eu deitar e tal, perguntaram minha idade, meu nome, meu peso e tal. E eu deitada e elas super conversando comigo. Daí elas falaram, ah, tem que ficar tranquila e tal. Eu falei, ah, tô com muito medo da anestesia. Aí elas, não, relaxa e tal. Aí uma veio, tirou meu sangue, que tinha que fazer o exame de sangue, né? Veio, tirou meu sangue. Aí o anestesista entrou, se apresentou e tal, e daí ele me explicou mais ou menos, e aí ele pediu pra eu sentar, tipo, era pra eu sentar assim, relaxar as costas, era tipo pra eu ficar assim, sabe, relaxar as costas, e aí ele foi e aplicou anestesia. Ele disse que eu não podia, tipo, que eu tinha que ficar relaxada, que eu não podia, tipo, fazer assim. E aí uma enfermeira veio, me deu a mão, super fofinha, e eu lá. Aí teve uma hora que eu quase, tipo, fiz assim, aí ele veio nas minhas costas, fez assim pra eu relaxar, daí eu fui e relaxei de novo. Não doeu. Assim, é uma picadinha que você sente, mas não é aquela coisa assim, ai, nossa, doeu. Não doeu, foi tranquilo. Só que na hora que ele já terminou de aplicar, ele já falou pra enfermeira, deita ela. Ela quase me deu um mata-leão, me deitou com tudo. Aí eu fui lá, deitei. Na hora que eu deitei, comecei a sentir minha perna formigar. Daí eu já falei pra ele, ó, doutor, minha perna tá formigando. Ele falou, é normal. E aí foi assim, muito rápido. Os médicos começaram a entrar, foram 2 médicos e mais algumas enfermeiras. Mas começou os médicos entraram, aí uma enfermeira abriu minhas pernas, começou a colocar a sonda, se eu não me engano, e aí ela colocou a sonda e tal, já não tava sentindo mais nada, né? Aí os outros médicos colocaram o negócio lá na frente pra eu não poder ver nada, aí minha mãe entrou. Minha mãe entrou e eu lá com os braços abertos, né, que eles colocaram no negócio e com o braço amarrado, né. Não foi horrível, mas, tipo, eu preferia de estar com o braço desamarrado, mas eu acredito que eles colocam porque depois que passa o efeito da anestesia um pouco, você começa a se tremer. Eu, por exemplo, depois que a Bia saiu de dentro de mim, eu não consegui me controlar, eu me tremia muito. Então imagina se eu tivesse com os braços soltos, assim. Acho que ia zoar tudo, sei lá. Enfim, aí a minha mãe entrou e a gente pagou pra filmarem o parto, né. Eu posso até tentar postar depois como foi o parto, o vídeo mesmo. E daí o moço entrou também, o anestesista mexendo nas coisas lá, e aí minha mãe veio do meu lado e ela tava sentada comigo, e aí começaram a me cortar. Daí a minha mãe virou pra mim e falou, tá sentindo um cheiro? É um cheiro de bacon queimado. Sei lá, é muito esquisito. Daí eu disse, tô, e comecei a chorar. Daí, tipo, apagou tudo, sabe? Eu comecei a chorar. E daí não passava mais nada, sabe? Acho que as pessoas falavam, tipo, conversavam e pra mim tava tipo um branco, sabe? E daí eles pegaram e falaram pra minha mãe depois, você quer vir ver ela sair? Tipo, você queria ver a Bia sair de mim? Aí ela disse, quero. Aí ela foi lá na frente e eles tiraram a Bia. Na hora que tiraram a Bia, ela já começou a chorar. E aí eu chorei muito, muito. Parecia que tinha paralisado tudo, sabe? Nossa, foi maravilhoso. E daí tinha um negócio aqui na minha frente e eles tiraram ela
E começaram a fazer coisa do pezinho, limpar ela e tal, pesar. E não me levaram ela direto pra mim. Isso eu fiquei bem chateada, porque eu queria que tirassem ela e me trouxessem ela, né? Mas enfim, não me levaram. Daí eu ficava toda hora, tipo, tinha um treco aqui em cima, né, na minha frente, e eu ficava toda hora puxando o negócio que dava pra empurrar um pouquinho pro lado, empurrava um pouquinho pro lado e ficava olhando, sabe, que dava pra ver ela. E aí eu vi aquela coisa branquinha, 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 meio cabeçudinha, assim, sabe, que nem eu. Nossa, eu falei, ela é minha cara, meu Deus do céu, que maravilha. Aí a enfermeira veio e me trouxe ela. Eu tava lá amarrada e a enfermeira me trouxe ela e colocou ela bem assim no meu rosto. Nossa, eu comecei a chorar, e daí eu beijava ela. E aí a enfermeira falava, pode beijar, mãezinha, ela é sua e tal. E aí eu beijava. E aí ela tava com a mãozinha assim e ela ficava, tipo, passando a mão no meu rosto, sabe? E eu chorando e ela passando a mão no meu rosto. Foi muito lindo. Enfim, aí os médicos me costuraram tudo. Na verdade, eles colaram. Não era bem costura, era tipo cola, sabe? E aí eles terminaram tudo que eles tinham que terminar. E aí eles abaixaram aquele negócio e os médicos vieram me cumprimentar e tal, falaram que foi tudo bem e me desejaram boa sorte e foram embora. Aí ficaram as enfermeiras lá. E daí uma das enfermeiras pegou a Bia, tipo, abaixou minha blusa e já colocou ela no peito. Nossa, na hora que ela foi pra colocar ela no peito, eu falei, meu, vai doer demais. Já fiquei desesperada, não senti nada, porque eu tava anestesiada. E aí ela veio, colocou a Bia e a Bia mamou um pouco. Aí a minha mãe ficou com a Bia do lado, eles me passaram de uma maca pra outra e me levaram pra uma sala de tipo pós-operatório. Aí eu tava ligada com os negócios com o treco lá do batimento cardíaco. Daí a minha mãe ficou lá sentada um pouco comigo nessa sala e depois ela subiu com a Bia. E aí apaguei, dormi muito, muito, muito. Ela nasceu 11h05 da manhã. Eu apaguei muito. E daí eu dormia, acordava e via a enfermeira entrando e saindo. Enfim, depois acho que era umas 3 horas da tarde, eles veio um enfermeiro e disse que ia me levar lá pro quarto. Daí eu disse que tudo bem. Aí ele foi, me pegou deitada lá na maca, né, dormindo, e me levou lá no quarto lá em cima, não tinha ninguém. Na hora que, tipo, passar da maca pra cama lá do quarto, eu tinha que ir sozinha. Daí fui me rastejando e a cesárea começou a pegar de doer. Fui indo, consegui. Aí depois o pessoal chegou e tal, e depois umas 6 horas da tarde mais ou menos eu não aguentava mais, tá com sono, tá toda suja, nojenta, queria tomar um banho. E aí as enfermeiras entraram umas 6 horas, 2 enfermeiras, e foram me dar banho. Aí elas pediram para as outras pessoas saírem do quarto. Uma enfermeira foi me ajudar a me dar banho e a outra enfermeira, primeiro tiraram minha sonda e tal, ardeu um monte, mas é rapidinho. A enfermeira foi me dar banho e a outra foi trocar o lençol, que tava todo sujo de sangue, né? Meio nojento. Mas aí pediu pro pessoal sair, eu tomei banho e tal, entrei de novo no quarto e depois as pessoas entraram. E basicamente foi isso. Comecei a sentir a dor, mas não era aquela coisa horrível. Nossa, uma dor insuportável. Não, dói, mas pra mim foi até que tranquilo. Eu fiquei mais ou menos uma semana tendo que ter ajuda pra me enxugar, porque eu não conseguia, tipo, abaixar. E aí eles, o Felipe ou a minha mãe, eles iam me ajudar na hora de me enxugar, de tomar banho. Tomar banho eu conseguia sozinha. Aí depois de 15 dias eu tirei os pontos. E aí, tipo, normal. Minha mãe ficou 15 dias em casa comigo. Depois ela voltou pra Itanhaém. E foi até que tranquilo, assim. É claro que eu preferia ter um parto normal. E se eu engravidar de novo, que eu quero, eu vou fazer de tudo pra ter um parto normal. E aí eu vou correr atrás, vou querer uma doula, vou querer todas essas coisas e pesquisar e correr atrás de ter um parto normal. Muita gente diz que se teve uma cesárea não pode ter um parto normal. Pode sim. Mas eu vou querer ter um parto normal. Então é isso. Vim aqui pra contar um pouquinho sobre o meu parto, que foi maravilhoso, inesquecível, assim, maravilhoso de ter minha filha comigo. Claro que não queria ter uma cesárea, mas foi, assim, o melhor momento da minha vida, ter a minha bebê comigo. Obrigada, gente, por assistir o vídeo. Não esquece de dar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e me segue lá nas redes sociais, que eu vou tentar deixar aqui, meu Instagram, meu Facebook. E é isso.
Um beijo, até a próxima, pessoal.